Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 136 que vai ao ar no domingo, dia 17 de julho de 2022. Eu queria agradecer o carinho de vocês na semana passada com Tributologia. Tributologia 135 foi realmente bem legal, falando sobre a Lei Complementar 194. Recebi um feedback muito legal. Agradeço enormemente a todos vocês que mandaram mensagem. Foi realmente muito bom estar com vocês na semana passada e é mais uma vez muito bom estar com vocês essa semana. Mas antes de falar de Tributologia, eu queria mostrar para vocês aqui com alegria que saiu a terceira edição do meu livro Mandado de Segurança no Direito Tributário. A terceira edição já está disponível para venda. Nós tivemos os mais vendidos da Amazon na última semana. Eu fico muito feliz com isso, eu agradeço a vocês. O livro foi ampliado, foi revisado, está de acordo com a jurisprudência do STF. Editora Saraiva Jur, terceira edição, Mandado de Segurança no Direito Tributário, um livro que é super citado no TRF da Terceira Região, no TJ da Bahia, no TJ do Pará, de São Paulo, do Mato Grosso. Eu fico muito feliz que esse livro tenha sido muito abraçado pelo judiciário, tenha sido muito abraçado pelos profissionais do direito. Foi um livro feito com muito carinho, foi meu primeiro livro. Hoje, então, ele representa um pouco da minha maturidade jurídica nessa terceira edição. O prefácio foi do professor Zé Roberto Melo Porto, ou seja, eu tenho uma honra muito grande de ter esse filhotinho aqui. Gente, vamos falar sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje no Tributologia foi um assunto que eu repercuti essa semana na CBN de Fortaleza, em que a gente precisou conversar sobre a atualização da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, né? Porque o que acontece? O governo federal, ele aprovou a LDO na última semana e a aprovação da LDO prevê, né, um salário mínimo de R$ 1.294, podendo chegar a R$ 1.310. E essa situação ela é curiosa porque a partir do momento em que nós tivermos esse salário mínimo, o indivíduo que auferir um salário mínimo e meio, ele já terá que recolher imposto de renda. Mas isso por quê? Por que essa situação ela é tão esdrúxula no Brasil? Nós temos um sistema tributário que ele é profundamente regressivo. E aí, essa regressividade, ela se dá pelo fato de que os mais ricos pagam menos tributos que os mais pobres, proporcionalmente à sua renda. Veja, é muito mais pesado para aquele mais pobre, para aquele que ganha R$2.000 por mês, pagar imposto de renda, do que para aquele que ganha R$100.000 mensais. Essa regressividade do sistema faz com que a carga tributária seja muito mais concentrada naquelas classes mais baixas da população. Então é necessário que haja algo no Brasil, que haja um movimento no Brasil, para que essa tributação, ela deixe de ser uma tributação dos mais pobres para ser uma tributação aplicável àqueles que são mais ricos, que detêm a maior parte da riqueza. E aí, gente, nós temos uma situação muito interessante aqui. Eu vou bater no ponto do imposto de renda, depois eu quero falar de um assunto que o conceito de rico no Brasil é um conceito também muito complicado. Mas vamos ao que interessa. Gente, curiosamente, o Sindifisco publicou um estudo em 2021 em que dizia que a defasagem da base de cálculo do imposto de renda frente à inflação era de 134,53%. 134,53%. Sabe o que significa isso? Significa dizer que hoje estaria isento de imposto de renda aquele cara que ganha, sei lá, R$5.000 por mês. Ou seja, o cara que está na maior faixa de imposto de renda, com 27,5% de alíquota, ele estaria isento de imposto de renda se houvesse a atualização correta da base de cálculo do imposto de renda de acordo com o movimento inflacionário. E isso realmente não aconteceu desde 96. Não é uma exclusividade do governo Bolsonaro, do governo PT, não. Isso vem desde Fernando Henrique Cardoso. Nenhum governo atualizou a base de cálculo do imposto de renda como deveria. E isso faz com que aqueles mais pobres suportem uma carga tributária direta que não deveriam efetivamente suportar. Isso representa efetivamente uma majoração indireta do tributo. Hoje, como é que funciona, né? Você tem uma faixa de isenção que vai ali até aproximadamente R$ 1.950 e você tem até R$1.900, desculpa, e você tem ali uma tributação de 27,5% para aqueles que ganham acima de 4.660 e uns quebradinhos, né? E ali dentro dessa isenção de 1.927,5, de 4.600, você vai ter as alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5%.
Mas o ponto principal que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a gente está chegando num patamar tão insustentável de tributação injusta, de modo que daqui a pouquinho, em pouquíssimo tempo, aquele que ganha um salário mínimo já vai ter que pagar imposto de renda. Ou seja, o indivíduo está praticamente na linha do limite da pobreza e ele efetivamente vai ser tributado pelo imposto de renda numa alíquota que cá entre nós não é uma alíquota baixa, 7,5%. Então você percebe que há uma majoração indireta da carga tributária brasileira com essa ausência de atualização da base de cálculo do imposto de renda. Essa majoração indireta, ela precisa ser necessariamente objeto de discussão. Esse assunto precisa ser revisto pelo STF. O STF já se manifestou no passado no sentido de que não haveria majoração indireta, haveria uma simples desatualização, mas o assunto está ficando realmente muito grave. Porque a partir do momento em que o mais pobre, aquele que está praticamente no limite da pobreza, ele é obrigado a pagar imposto de renda, você tem uma injustiça fiscal muito grande. E você tem um efeito confiscatório que é vedado na Constituição, no artigo 150, inciso 4 da Carta. Você tem um efeito confiscatório muito forte. Portanto, é necessário que se pense com urgência uma forma de atualizar a base de cálculo do imposto de renda. E é bem interessante quando a gente fala que o mais rico tem que pagar mais tributo. A classe média brasileira, ela suporta a maior carga tributária e é considerado rico no Brasil aqueles que ganham acima de 20 mil reais mensais. É óbvio que muitas pessoas que têm essa renda, elas efetivamente não se sentem ricas. Em qualquer país do mundo elas seriam efetivamente ricas, mas aqui o cidadão ele é obrigado a suportar saúde, educação, segurança pública, que não existe. O particular é obrigado a suportar uma segurança particular, quer seja nos seus prédios, super fortaleza, nos seus carros blindados e etc. Mas efetivamente o grande problema brasileiro é que a gente precisa com muita urgência refazer o nosso contrato social, refazer o nosso pacto social, para que efetivamente seja possível o Estado prover o mínimo existencial à população que suporta já uma carga tributária de primeiro mundo. Então, o ponto principal do nosso Tributologia de hoje é exatamente provocar em você que está aí me ouvindo, que você que está aí me assistindo, uma reflexão acerca da nossa tributação. Essa tributação que nós temos de imposto de renda, ela não é só injusta, ela é cruel. Ela é cruel com os mais pobres. Ela é cruel com aquele que vai ganhar um salário mínimo e meio e vai ser obrigado a pagar imposto de renda a um Estado que não lhe entrega as contraprestações básicas, como saúde, educação e segurança pública. Ou seja, se isso não lhe causa alguma revolta, certamente você precisa rever até mesmo os seus conceitos de direito tributário. Porque o direito tributário não foi feito para prejudicar os mais pobres. Ele foi feito para que os mais ricos paguem uma maior carga tributária e entreguem à população total o mínimo existencial. Ou seja, creio eu que seja o momento das associações, creio eu que seja o momento das entidades responsáveis provocarem o STF acerca dessa majoração indireta de tributos causada pela ausência da atualização da base de cálculo do imposto de renda. Repito, no próximo ano, no imposto de renda 2023, quem ganha um salário mínimo e meio será tributado por esse imposto tão cruel e ao mesmo tempo tão importante para a manutenção do Estado. Veja, não sou contra a tributação, sou contra a violação ao mínimo existencial. E esse Tributologia é basicamente um manifesto de que todos devemos buscar justiça fiscal. E é o momento do STF mudar o seu posicionamento e reconhecer que essa ausência da atualização da base de cálculo do imposto de renda, cuja defasagem já ultrapassa 134%, efetivamente representa uma majoração indireta, representa um efeito confiscatório e viola os preceitos tributários constitucionais. Bom, senhoras e senhores, eu queria dizer que foi um prazer enorme estar com vocês essa semana e trazer um assunto abstrato, porém profundamente importante para a reflexão daqueles que operam o direito tributário. Foi um prazer estar com vocês, obrigado e semana que vem tem mais Tributologia. Um beijo enorme e até a próxima semana. Compra, vai, você não vai se arrepender, o livro tá maravilhoso. Um beijo, galera, semana que vem tem mais. Tchau, tchau.